O Folha em Campo chega a mais uma edição e hoje a gente vai debater o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos falar os destaques, trazer o balanço, comentar como os campeonatos do segundo semestre podem influenciar na briga por rebaixamento ou por título e também as convocações de Tite, que também tem gente chiando já aí, perdendo jogador. Enfim, hoje eu trouxe Fernando Barros e William Tavares para me ajudar aqui a analisar essas questões. Eu quero começar questionando você, Fernando Barros. Você acha que a briga lá na ponta, na parte de cima, já está delineada com o São Paulo na liderança, já abriu 3 pontos, né, para o segundo colocado, que é o Inter? Ou você acha que, por exemplo, o Flamengo não está morto ainda? Claro que ainda tem mais 19 jogos, né? Sim. Hoje o segundo colocado é o Internacional e muita gente ainda coloca o Inter meio nesse bolo, nessa briga, né? Até porque o Internacional não está jogando Libertadores nem Copa do Brasil, está se focando mais no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, eu não vejo o Inter com força, com fôlego, com elenco suficiente para chegar nessa briga pelo título. Eu acredito que São Paulo se encaixou, pegou alguns veteranos que pareciam que não iam render tanto como o Nenê e Diego Souza e acabou dando certo, acabou encaixando. O esquema de Diego Aguirre deu certo, né? Não é um time de posse de bola, diferentemente do que muita gente prega. E os primeiros colocados do brasileiro costumam trabalhar bem a bola. O São Paulo é um time que teve menos posse de bola que seus adversários na maioria das rodadas do campeonato. E eu acredito que a briga pelo título está delineada, mas fica entre dois. Fica entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo está na Copa do Brasil ainda, mas faltam só 4 jogos se o Flamengo chegar até a final. Né? E eu vejo o Flamengo com um elenco suficiente para ainda morder ali, ficar atrás de São Paulo, colado no São Paulo. Eu acho que os dois vão ficar ali, brigando ponto a ponto pelo título. Dá pra dizer que o Inter foi a maior surpresa, né? Por enquanto surpresa, do Brasileirão. Você pega aquele início conturbado do Inter, do Gaúcho, caiu pro Grêmio. O Odaí quase foi demitido, então tem que dizer que muita gente fala que quando esse começo está muito complicado... Surpresa maior do que o São Paulo, inclusive, que tá na liderança. Eu acho também. São Paulo pelo menos tem um elenco estrelado, um time mais forte. E São Paulo meio que é quase um exemplo de regularidade em pontos corridos. Pelo menos na década passada foi assim. Foi o único tricampeão do brasileiro nos pontos corridos. E São Paulo, a gente enxerga São Paulo meio com essa cara de time para jogar brasileiro, né? E pontos corridos. Parece que o Aguirre encontrou o jeito certo de jogar o ponto corrido, né? E São Paulo tem jogadores tarimbados em campeonatos dessa maneira. O Inter tem uma turma mais jovem, os caras aparecendo. É só você pegar, quem imaginaria aqui, por exemplo, o Rodrigo Moledo, zagueiro, fosse Seria um dos melhores. Exatamente. Brasileirão. Ninguém apostaria nele, acho que nem entre os 10 mais bem, o Edmilson, o Rodrigo Dourado também, não são volantes que passavam essa confiança que seriam... Eu acho que o meio campo do Inter é um dos melhores desse Brasileirão. Sem dúvida. E sem nomes que inspiram... Exatamente. Nenhuma grande contratação. Você não vê esses nomes, por exemplo, sendo cogitados para outros grandes clubes da Europa, por exemplo. Então acho que o Inter é a maior surpresa positiva, né? Negativa acho que seria o Santos também, que... É isso que eu ia comentar com vocês. O destaque negativo até aqui, vocês acham que é o Santos? Tu também? Não que eu visse o Santos com um grande elenco, mas eu acho que o Santos tem tudo para melhorar por causa dos reforços pós-Copa que trouxe, né? Até com a chegada de Vitor Santos aí, Brian Ruiz e tal. Carlos Santos, perdão. O Santos tem tudo para melhorar, mas eu não vejo o Santos brigando ali pelas 6 primeiras posições, não vejo essa recuperação. O Santos tinha uma proposta com o Jair Ventura, que acabou não dando certo, e a direção demitiu, e daqui que assimile nova forma de jogo, não sei se o Santos dá uma subida. É uma decepção, mas acho que o Santos vai melhorar ainda nesse brasileiro. Tá. Em relação no campo, destaque de jogador, quem você acha tem se destacado mais até agora? Eu tô bastante impressionado com o Nenê. Não pelo que o Nenê já fez antes, que ele foi muito bem no Vasco, mas você imagina um jogador com 37 anos, que não começou muito bem a temporada, né? Porque o Dorival Júnior não teve muita chance. Você pega o Nenê, o que ele tá jogando agora com a idade que ele tem, eu lembro até o Ricardo Oliveira no Santos, por exemplo, que já estava com a idade mais avançada, mas o Nenê ele vem conseguindo sustentar com o Diego Souza um grupo que foi crescendo ao longo do campeonato, né? Que o São Paulo, você pega, ele não começou já no topo, mas ele foi caminhando, engatou uma sequência muito boa com o Aguirre. O Aguirre parece que encontrou o jeito certo. O Hudson, que é outro volante, também encaixou muito bem com o Jusilei. Então, é como o Fernando falou, né? O São Paulo com aquela cara daquele time de pontos corridos, como foi, por exemplo, em 2006, 2007, 2008. Que sabe manter regularidade, sabe se segurar no topo. Tanto é que essa campanha do São Paulo agora é a melhor campanha do São Paulo em pontos corridos da história. Até melhor do que 2006 e 2008, né? Que foi ano que o São Paulo foi campeão. Do tricampeonato, né? Tricampeonato. De 2006 a 2007. Inclusive... E dos 16 campeões do Brasileiro pontos corridos com 20 clubes, né? Só 3 que ganharam o primeiro turno, ficaram em primeiro no primeiro turno, acabaram não sendo campeões. Então é um bom prenúncio para o São Paulo. Né? Sim. E como também não disputa outras competições, né, São Paulo? O foco de São Paulo
é totalmente no brasileiro. Hoje é uma favorita, apesar de que eu achar que vai ser uma briga com o Flamengo, até pelo menos as últimas Agora rodadas. você falou São Paulo e Flamengo, eu boto o Grêmio ainda. Porque eu não acho que o Grêmio possa ser. Eu sei que o Grêmio tá Libertadores, pode ser que avance mais, mas não dá pra tirar o Grêmio dessa disputa, não. Joga um futebol bonito, entrosado, o time se conhece já faz tempo, o treinador também. O treinador também. Conhece bem o clube e já há uma meio que reclamação em cima do Grêmio, já pelo ano passado, que tipo, o Grêmio, se quisesse, poderia fazer frente ao Corinthians, mas se concentrou tanto na Libertadores que acabou abdicando o brasileiro. Pode ser que o torcedor esteja querendo, ó, o Grêmio não ganha o brasileiro desde 96. E já é o oposto do Palmeiras, né? Que a pressão é muito grande na Libertadores, talvez o Palmeiras não consiga entrar nesse bolo porque o foco tá muito grande na Libertadores. A gente começou falando sobre os jogadores já consagrados, ou os veteranos, ou os caras que já estão firmados na carreira, mas tem jovens promessas que estão se destacando, né? Como o Pedro, como o Paquetá. Eu queria saber, na opinião, por exemplo, de você, Fernando, quem mais tem te enchido os olhos aí nesse primeiro turno? Eu acho, assim, Pedro uma grata surpresa, né? Um jogador que sabe fazer gol de todo jeito, né? Já pegou até escorando com efeito, uma bola alta e tal. É um centroavante nato. Mobilidade. Paquetá, eu acho ele um jogador não só tecnicamente bom, mas muito inteligente também. É raro você ver um meia jovem com tanta lucidez, às vezes ele parece um veterano jogando, né? Uma precisão no passe, que é uma qualidade rara que a gente vê. Mas ainda assim eu ainda boto o Rodrigo um pouco à frente deles, principalmente pelo Santos não ter ido tão bem no brasileiro. É meio que a gente imagina como seria o Santos hoje nesse brasileiro sem Rodrigo. Se o Santos não está numa situação terrível, é muito por conta dele. Ele está carregando muito esse time nas costas. Sabe? É um jogador rápido, faz várias funções lá na frente, sabe? E eu vejo grande futuro nesse cara. Outro cara que a gente poderia estar discutindo aqui seria Vinícius Júnior, né? Mas aí ele acabou saindo do Flamengo justamente quando ele estava começando a mostrar o futebol que tanto se esperava dele. Você falou um pouco do Pedro, é interessante ver que um jogador como o Pedro ele tem cada vez mais surgido raramente, né? Raramente você vê um jogador que centroavante. Porque, por exemplo, você paga o caso do Rodrigo. O Rodrigo, eu acho que ele joga em qualquer posição no ataque. Sim. Então, acho que nas categorias de base, você vai pegar um jogador, você incentiva que ele trabalhe mais pelos cantos, que ele tenha pouca mobilidade. Faça a recomposição. E você pega um jogador como o Pedro, aquele centroavante fixo mesmo, que antigo, que lembra até um pouco o Fred. Sim. É um jogador até que, nessa seleção agora do Tite, a gente falava muito do Gabriel Jesus, mas ele não era bem esse centroavante clássico, né? Você tinha um Firmino que também não era, jogadores saíram mais. Então, você ter o caso do Pedro, que até pode dar como foi convocado agora pelo Tite, uma opção diferente, como ele queria com o William José e não convocou, um cara que seja aquele 9 mesmo do pivô, que não seja tão habilidoso como outros atacantes, mas que saiba fazer o trabalho sujo, que alguns treinadores falam, que é segurar a marcação. Pedro é o tipo de promessa que acho que todo brasileiro quer que desenvolva, que exploda, porque a gente não tem um centroavante. Homem-gol, né? Homem-gol, a gente tá carente. Homem-gol, nada, pra jogar em nível de seleção brasileira faz muito tempo. Nas últimas 3 Copas a gente teve Luiz Fabiano, teve Fred e teve Gabriel Jesus nessa. Mas não eram uns caras na qualidade de Ronaldo, Romário ou até Careca, indo mais longe, nem mesmo de Adriano. Eu queria agora perguntar a vocês aqui, em relação aos campeonatos do segundo semestre, né? Que é a continuação do primeiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Quanto você acha, William, que pode definir a briga por título? Por exemplo, a Copa do Brasil, que o Flamengo ainda está, a Libertadores, por exemplo, o Flamengo também está, o Cruzeiro está. Quanto vai ser importante isso? Primeiro que é uma pena ter que priorizar uma competição somente, né? Você vê esse calendário da CBF muito truncado, você tem que jogar a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão praticamente ao mesmo tempo. Tem um jogo quarta de Brasileirão, depois tem outra quarta Libertadores, Copa do Brasil é sempre muito complicado. É muito difícil você pegar uma equipe que consiga... Acho que uma das poucas exceções é o Palmeiras, que tem colocado times mistos, reservas, e está conseguindo ter uma sequência boa no campeonato. O Grêmio também, mas é muito difícil você dar um segmento muito bom em 2 competições. Eu, por exemplo, não acredito que o Flamengo vá conseguir chegar ao título se ele engatar uma sequência muito grande na Copa do Brasil. É o mesmo caso do Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem muito forte. Acho que eu até colocaria o Grêmio como um dos favoritos ao título. Mas o Grêmio com a Libertadores ainda, de repente o Grêmio tem capacidade de chegar na semifinal, isso já leva muitas rodadas. Eu não sei até que ponto você conseguiria segurar um elenco sem ter que poupar muitos atletas e cair o nível no Brasileirão. Então é muito complicado. Por exemplo, eu já tiro um pouco o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras vai focar muito na Libertadores. Então acho que ficaria entre Grêmio, São Paulo e Flamengo, e dificilmente teria um campeão da Copa do Brasil, uma dobradinha, né? Copa do Brasil brasileiro ou Libertadores brasileiro. Para você também, são os campeonatos, a Copa do Brasil e Libertadores, que vai definir o campeão do campeonato. Eu estava falando uma coisa sobre São Paulo, né? São Paulo sendo os favoritos. Eu acho que a existência dessas outras competições simultaneamente ao brasileiro acabou beneficiando São Paulo. São Paulo não está jogando esses outros torneios, né? E São Paulo não é
especialista em matemática quando a gente fala de Copa do Brasil, por exemplo. São Paulo tem história na Libertadores, mas nunca ganhou uma Copa do Brasil. E acabou que os times que poderiam fazer frente a São Paulo a brigar pelo título estão em outras competições. São Paulo acaba sendo indiretamente beneficiado com isso. E uma coisa que a gente estava conversando antes, pelo lado do torcedor, é muito melhor você ganhar um Campeonato Brasileiro que uma Copa do Brasil. É um campeonato mais complicado, de mais prestígio, mais história. Mas quando você vai olhar o lado do clube, a premiação que a Copa do Brasil está dando, algo em torno de 50 a 60 milhões de reais, e você vê o brasileiro que não chega nem a 20 para o campeão, é claro que o clube vai priorizar a Copa do Brasil. Isso aí a gente tem que entender o lado de clube, de fechar as contas, de direção de atletas. É inevitável que o clube, na hora do vamos ver, é melhor a gente ganhar a Copa do Brasil que o brasileiro. Até que o brasileiro venha com um novo contrato alegadamente que acaba pagando mais. Pegando o gancho na Copa do Brasil, a premiação, falando da premiação robusta que está sendo oferecida ao campeão, e até quem chega na final também, você, William, vê que a CBF, de uma forma ou de outra, está querendo ofuscar um produto que ela mesma ajudou a dimensionar, né, tão bem. Não sei se diretamente ou indiretamente, mas já está ofuscando, na verdade. Né? Você pega uma competição, você pega até comparações com ligas nacionais de Espanha, Itália, Inglaterra, a Copa ela fica sempre em segundo plano. Os times sempre brigam para ganhar, no caso, a Premier League, o Campeonato Espanhol, e a Copa é como se fosse uma compensação para não terminar a temporada fracassando em todas as competições nacionais. Por um lado é muito bom, a valorização para a Copa do Brasil é muito boa, é muito bom você ter esse incentivo maior, até porque a gente já passou muito tempo utilizando a Copa do Brasil como um espaço para um segundo campeonato. Diga, meu clube não conseguiu ir tão bem no Campeonato Brasileiro, está no meio da tabela, mas tem a Copa do Brasil, aí, então é bom para incentivar, mas ele traz um prejuízo muito grande para o brasileiro. Tem uma coisa interessante sobre a Copa do Brasil, que antigamente a Copa do Brasil ela ia até o meio do ano, né? Era a grande competição brasileira do primeiro semestre. Hoje a gente não tem uma grande competição brasileira para o primeiro semestre. E muitos clubes já reclamavam que começavam o brasileiro poupando jogadores porque estavam na reta final da Libertadores. Aí o que a CBF faz? Não, vamos esticar a Copa do Brasil. Você está ampliando um problema que já era recorrente, que os clubes já reclamavam. Praticamente, os campeões da Copa do Brasil dos últimos anos, eles já entravam atrasados no brasileiro. Já entravam, a gente está de vez agora a partir da 10ª rodada. Enquanto os outros que estavam brigando pelo título estão desde o início. E vale o mesmo para a Libertadores também, né? Você começava já no final de julho, começo de agosto, e tinha aquela coisa, né? Você pegava um time campeão da Libertadores, em julho já começava a pensar no Mundial de dezembro. Então começava a poupar jogadores, testar alguns atletas, enfim, não tinha essa preocupação. A Copa do Brasil encerrava em junho, né? Junho. Isso, por aí. E no segundo semestre aconteceu, por exemplo, no caso do Sport, quando foi campeão da Copa do Brasil, no segundo semestre foi aquele... Dá relaxado, né? Dá relaxado. Ou seja, ele já cumpriu um grande objetivo nesse ano. Vou me desgastar para conquistar o brasileiro? Não, complicado. Agora essa mudança também prejudicou, por exemplo, você podia ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores com a sua força máxima do elenco. Mas quando você estica até o final do ano, já tem a janela europeia. Já tem a janela europeia. Você pega alguns clubes que tinham jogadores que estavam se destacando, chega junho, julho, eles perdem esses jogadores, aí caem de nível. Vinícius Júnior do Flamengo. Vinícius Júnior do Flamengo, no caso. Em relação, para a gente dizer que não falou da parte de baixo, vamos comentar aqui um pouco sobre aquela briga lá, né? Que a gente tem o Vitória em 17º, o Atlético Paranaense em 18º, o Ceará em 19º e o Paraná em 20º. O Sport está a apenas um ponto. Para vocês, vai ser aperreio de novo para a torcida do Sport, ou com a chegada de Eduardo Batista uma possibilidade de essa aperreio ser dimensionada, ser minimizada? Vai ser sufoco até o final. Eu estava conferindo a pontuação do Sport pós-Copa. O Sport fez um ponto pós-Copa. O Paraná, que é um dos últimos, ele fez 4 pontos. Então você pega, o Sport tem uma campanha, nesse pós-Copa, uma campanha de Z4 pesada, assim, de um time que não conseguiu, e não são 2, 3 rodadas, acho que foram 7, 8 rodadas que já se passaram, o Sport não conseguiu dar essa liga. Mudou o treinador agora, o Eduardo Batista teve um início, obviamente, não muito bom, mas é até difícil culpar o Eduardo Batista numa estreia no Santos, na Vila Belmiro. Eu coloco o Vitória, o Paraná e o Ceará, para mim, são candidatos fortíssimos ao rebaixamento, acho que esses 3 caem. A 4ª vaga eu coloco o Sport, o Chapecoense e um pouco o Atlético. Eu acho que o Atlético, com o Thiago agora que assumiu após a saída do Fernando Diniz, ele conseguiu melhorar a defesa do Atlético, que era um grande problema. O Atlético tinha aquele futebol vistoso, né, do toque de bola, mas não estava dando muito resultado. Então o Thiago Nunes conseguiu resolver isso, e eu acho que o Atlético ele vai conseguir uma crescente boa. Então para o Sport é mais complicado. Né? Entendi. Pronto. Quero agradecer a participação de Fernando e William mais uma vez. Convido você, internauta, a participar da nossa enquete. Clique aí, opine quem vai ser o campeão brasileiro. Tem aí as opções, vai aparecer aqui na tela.
Obrigado pela participação e até a próxima semana. Um abraço.